O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 7. Retorno à vida corporal. 5. Idiotismo e loucura. 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não, eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372-A. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico, como um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação, imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. 373-A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça, quando dele se abusa. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta, frequentemente, para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo ou é das pernas e o cego dos olhos. 374. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e fácil te será compreender
que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. 375A. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois da sua completa separação de toda a impressão material. 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como um homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhara. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos.